E já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Hoje, minha gente, falando sobre a importância que nós temos, tarefa de casa todo santo dia, cuidar bem dos nossos rins, né? Deus nos deu a graça de termos dois, não é em vão, porque temos dois, enfim, viu? Conosco aqui o Dr. José Marcelo Morelli, nosso médico nefrologista, que já tem carteirinha aqui no Vídeo de Saúde, que a gente gosta tanto quando ele vem aqui, viu? Aliás, todo médico que vem aqui a gente recebe com muito carinho, a gente agradece a disponibilidade de vocês, profissionais da saúde, viu? Doutor, antes de continuar nosso bate-papo, tem uma galerinha aqui que o senhor tem que mandar beijo e abraço, doutor, assim, ó. Vai falando assim, ó, quem é a Ana Luísa, né, o José Marcelo, a Manuela, Ana Beatriz, Ana Clara, José Francisco, né, a Daniela, que é a babá, né, e a nossa amiga Daniela, que também está aqui. Manda um abraço para quem, explica para o Brasil quem são essa galerinha do bem aqui. Mandar um abraço então para minha família, especialmente para minha esposa, Daniela. Está aqui, tá teclando, tá comigo, companheira de todas as horas, né? Queria mandar um abraço também para o meu pai, que já foi para São Paulo, ficou José. 4 meses em casa se recuperando, agora está junto com a minha mãe em São Paulo. Como é que é o nome da mãe? Dona Diva. Seu José e Dona Diva. Um beijo para vocês, hein? Isso. E mandar um beijo carinhoso para as crianças que estão em casa assistindo vocês, são um timinho de 6, né? Tem 2 mais velhos e os 4 menores. Não posso errar a ordem, porque se eu erro a ordem, a Manuela fica brava comigo. Então, Ana Clara, José Francisco, isso. Ana Luísa, José Marcelo, Manuela e Ana Beatriz. E a Daniela, que está cuidando de todo mundo lá. Todo mundo. Né? Parabéns aí, que Deus abençoe essa galerinha do bem, parabéns pelo papai aqui, que Deus abençoe. Parabéns pela esposa, viu, Daniela? Que Deus te abençoe, viu? Ô, doutor, eu terminei o bloco passado, né? Já tem uma pergunta aqui chegando da Bahia, mas eu terminei o bloco passado perguntando assim, o senhor falou assim que a importância, vai no banheiro, aquela quantidade que você eliminou de urina, depois vai lá e toma a mesma quantidade em água, enfim, assim fica a máquina funcionando o tempo todo. E à noite? E à noite, ou seja, eu devo tomar também água à noite? Eu tenho que tomar o meu medicamento, o meu remedinho. Que hora que eu tenho que tomar? O comportamento da pressão durante o sono, ele já foi bem estudado e o professor Odair Marçom, falecido, professor, estudava o estudo do sono em polissonografia e ele tem os maiores trabalhos nessa área da Escola Paulista de Medicina. E lá a gente aprendeu exatamente isso, que durante o sono a pressão ela deve ceder. A gente chama de descenso fisiológico noturno da pressão arterial. Se você faz uma sobrecarga de água durante a noite, essa pressão, em vez de ceder, ela fica atenuada, a curva ela não cai tanto. Então o cérebro ele funciona com muita perfusão, tem muito sangue à noite. E aí o cérebro ele tem que entrar na fase do sono que a gente chama de sono REM. É quando os olhinhos ficam mexendo e a gente sonha e aí o cérebro ele tem a capacidade de regenerar. Então, se a pessoa não entra nesse estado profundo de sono REM, o cérebro não regenera e aí tem a tendência a ter problemas cerebrais, tanto degenerativo como Parkinson, a doença de Alzheimer ou a doença aterosclerótica. AVC. Então pode ter derrame, AVC e infarto do miocárdio, que é mais comum no horário noturno, na madrugada ter isso. Então, muito importante a gente começar a beber água do momento quando acorda até a hora do jantar. Jantou, toma seus últimos medicamentos depois do jantar, e não faça sobrecarga de volume, né? De quantidades enormes de água durante a noite. Ou seja, não é só água, é qualquer líquido. Isso. Ou seja, não é? Ou seja, outros líquidos também, você está entendendo o que eu estou falando, vai a uma festinha, etc, etc. Então, cuidado. Mas tem gente que levanta à noite e vai no banheiro e vai urinar, vai fazer xixi. E aí, aí eu já aprendi aqui com o doutor Marcelo, cada vez que eu vou no banheiro, eu vou lá na cozinha tomar água. Não pode, então? Não. À noite não pode? Não, à noite não. Toma de manhã? Toma de manhã, exatamente para até reverter esse hábito, para fazer o diagnóstico diferencial, para ver se a pessoa está acordando à noite porque tem pressão arterial elevada durante o sono, ou se é por um comportamento dela de ficar bebendo muita água e o cérebro não descansa. Ou seja, de qualquer forma, não é bom.
seja, a pessoa pode ter um mal súbito ali com esse simples hábito, né? Corriqueiro de beber Uau. água durante a noite. Então, Deus inventou a noite para a gente descansar e dormir. E de dia acordar E trabalhar bastante. trabalhar. Ô, doutor, a gente tem, claro, eu não vou aqui questionar a grandiosidade da obra de Deus, porque Deus é maravilhoso, mas Deus nos deu 2 rins, Deus nos deu um fígado, Deus nos deu um coração, 2 pulmões, enfim, 2 rins. Por quê? Caso um pare e o outro continua, como é que é, doutor? Então, existem duas vertentes de pensamento, né? Hoje em dia tem a vertente criacionista, que é Deus deu assim, e os seres humanos se desenvolveram assim, e tem uma vertente que é naturalista, darwiniana, onde pela seleção natural só sobreviveram aqueles que tinham 2 rins, porque os primatas eram muito carnívoros, comiam muita carne, poderiam produzir muitos sais e acabavam falecendo se tinham um rim só. Isso a gente vê muito em cachorro, em animal, né? O cachorro come muita carne, muita proteína e eles vão muito para... Hoje em dia tem diálise para cachorro, né? Eles fazem hemodiálise em cachorro e eles acabam se complicando. Então, 2 rins foi uma evolução da seleção natural. Ok. Agora, é claro, né, a gente vê a obra de Deus aí agindo, foi Deus que assim nos criou, e a gente sabe que podemos viver só com um, doutor? Muito bom. Podemos viver só com um. Não tem um irmão que é doente, por exemplo, tem uma doença renal, o outro irmão vai lá e faz a doação de um rim e os 2 vivem o resto da vida. É compatível com a vida, viver com um rim só que quem tem um tem que cuidar bem daquele. Então, porque é vital, né? É vital. Então, faz parte do grupo de risco para comparecer no Largo do Rosário, fazer os exames, aquelas pessoas que têm um rim só, seja porque nasceram, seja porque fizeram uma doação e têm um rim só. Muito importante. Portanto, os cuidados têm que ser redobrados, né, doutor? Tomar água, não ficar no peso, não pode se ficar muito obeso. Remédio. Tem gente assim que é vidrado, hipocondríaco, doutor. Toma remédio, gosta, vai lá na farmácia, está em promoção, já está comprando, já está tomando cuidado com a automedicação. Isso vai chegar tudo no rim, doutor? Chega tudo no rim. E eu recebo toda semana pessoas no consultório com excesso e uso inadvertido de medicação, seja os anti-inflamatórios, que são os grandes vilões, então o anti-inflamatório não hormonal, então o diclofenato de sódio, de potássio, ibuprofeno, todos esses anti-inflamatórios que servem para aliviar dores, né? Eles têm que ter prescrição médica, você não pode ir lá e comprar sozinho, tem que ter orientação. E todos os medicamentos, eles acabam, a grande maioria, 95% dos medicamentos, eles têm uma excreção urinária, de tal forma que se seu rim já não funciona muito bem, é necessário fazer ajuste das miligramas desses medicamentos. Então, daí também a importância do nefrologista calcular se a quantidade e as miligramas dos remédios está adequada para o tanto que o seu rim está funcionando. Então, lembra que a gente falou da creatinina? Através desse exame da creatinina, a gente consegue estimar a taxa de filtração dos rins. E com essa taxa, a gente consegue dar a quantidade de remédio certo, seja, por exemplo, em oncologia, para quimioterapia, seja a quantidade de miligramas de um antibiótico que o infectologista precisa. Então, o nefrologista é muito atuante também nessas áreas, ou se não é ele em si, mas o conhecimento, o colega que está prescrevendo precisa saber. Quando chega o tempo aí, doutor, seja, como é que é, diálise, hemodiálise, por que chega a esse ponto? O rim já não está mais cumprindo uma de suas funções ou já quase todas as funções ele já não estava cumprindo? De filtrar, doutor? Os rins são maravilhosos. Eu sou realmente um entusiasta de estudar a questão renal. Os rins, eles vão parando devagarzinho de funcionar e os primeiros sinais e sintomas é quando perdeu 50% do funcionamento do rim. É como se você já não tivesse, entre aspas, um deles. Que diferente do fígado não se regenera.
Não se regenera mais. Então, você já perdeu 50%, provavelmente você não vai conseguir recuperar, a não ser que tenha algum remédio ou alguma coisa que a gente ainda possa fazer para tentar reverter essa situação. Nesse patamar, começa a subir a pressão e começa a acordar à noite para urinar, que são os primeiros sinais e sintomas. Na medida que os rins vão deixando de funcionar, quando chega em torno de 25%, a eritropoetina, que é um hormônio sintetizado que atua na medula óssea para anemia, para evitar anemia, também começa a declinar a síntese desse hormônio. Então a pessoa começa a ter palidez cutânea, fraqueza, anemia, cansaço nas batatas das pernas, né, nas panturrilhas. Começa a subir uma escada, fica cansado, aí é necessário administração exógena, né, de fora desse hormônio, e às vezes tem que usar hidróxido de ferro também, ou via oral ou intravenoso. Quando fica abaixo de 10%, 15% para diabéticos e 10% para aqueles que não são diabéticos e obesos, os rins já ameaçam a vida. O potássio começa a subir muito, pode dar arritmia cardíaca e, mais importante do que o número em si, é que começa a afetar outros órgãos. Então o coração começa a inchar, começa a ter água no pulmão, começa a ter diarreia, que o organismo lança a mão. O próprio corpo começa a inchar? Exatamente, você começa a se desadaptar, podendo levar a óbito. Mas então, o corpo também incha, doutor? Incha, as pernas, a barriga, a água começa a acumular no pulmão, lembra dos compartimentos? Então essa água começa a extravasar dos vasos e ocupar o que a gente chama de terceiro espaço ou espaço morto, onde não deveria ter água, começa a ser ocupado por água. Quando chega nessa situação, cabe ao médico explicar para a família, para o paciente, a necessidade de substituir o órgão para preservar os outros órgãos e evitar a morte. Hoje nós temos alta tecnologia de ponta para evitar com que essas pessoas morram e uma qualidade de vida razoável, com uma sobrevida de mais de 20 anos. Nós temos pessoa fazendo hemodiálise há 20 anos ou mais. A hemodiálise seria fazer... a filtração, a substituição... mecânica aí. Né? Com técnica. Alta tecnologia. Então aí existe hoje um tratamento que chama hemodiafiltração de alto volume. A gente vai mostrar depois no VT, lá com o senhor, inclusive, com o senhor lá. A gente vai mostrar, então daqui um pouquinho a gente vai mostrar. Agora, doutor, o fato de termos dois, se começa um problema renal, primeiro começa num e depois vai para o outro, pode ir para o outro, ou se começa num, automaticamente começa nos dois? Quando as doenças são sistêmicas e crônicas, afeta os dois ao mesmo tempo. Então, você pegar a hipertensão arterial, normalmente acaba afetando os dois, quando a gente fala do parênquima renal. Raras exceções, você pode ter o que a gente chama de uma estenose da artéria renal, que é um entupimento da artéria, e aí essa artéria em vermelhinho, ela entope, tem uma placa de aterosclerose entupindo, e aí pode fazer com que um rim... O que é esse? Esse aqui também é um... Vamos tirar isso aqui. Agora sim, agora está livre aí, doutora. Exatamente. Pode ter um entupimento dessa artéria, o rim até que saiu, aqui, que beleza. Né? E aí, com esse entupimento, ele encolhe, as células começam a perceber que está faltando sangue no rim, porque está obstruído, e começa a fabricar hormônio, aquela renina, angiotensina, aldosterona. E aí faz elevar a pressão arterial. E aí é um entupimento de um só dos rins. Se você tiver um cálculo renal obstruindo, também uma doença única dos rins. Se você tiver infecção, que é pielonefrite, também uma doença única do rim. Então, a gente está falando de casos isolados que afetam um rim só. Quando a doença, por exemplo, obesidade mórbida, vai afetar os dois. Hipertensão arterial crônica, afeta os dois. Diabetes, afeta os dois. E aí afeta o parênquima. Sistêmica, né? Sistêmica, e afeta o parênquima renal e não a artéria renal. Afeta aqui, o órgão em si. Entendi. Lembrando que acima dos rins também tem as glândulas suprarrenais, aí
produção, eles fazem... De hormônios. De hormônios, a insulina, não, Não, testosterona. Aí tem cortisol. Cortisol, Né? Aldosterona um pouquinho também é lá. Tem alguns tumores que ficam lá, que produzem hormônios. A gente também acaba tratando. A gente não comentou, existem também os tumores renais, né? Que podem afetar um deles. Pode afetar um e não os dois. Eu vou chamar um intervalo, mas antes assim, gente, eu quero recordar você que nós estamos, durante todo esse ano 2020, a campanha Santo Rosário, né? Cada 3 meses você, né, que faz, que participa, que colabora, que é fiel, você já, agora mês de março, final de março, vai receber o primeiro terço, né? 1º de março, os primeiros 3 meses, o primeiro terço, aí tá lá mostrando para vocês. Que qualquer dúvida, entre em contato conosco para saber, enfim, a gente quer que você participe. É uma maneira também que nós nos encontramos durante todo o ano para a sua fidelidade e para também levarmos adiante a construção da nossa igreja dos Montes Ensanguentados. Então, e campanha do Rosário para você rezar, né, acima de tudo rezar e ajudar nesse projeto, viu? Vou chamar o intervalo, na sequência, muito mais informações para você. Vamos falar um pouquinho aí dos tumores, né, quando o rim também, além da diálise, começa assim, algo mais delicado. Por que chega? Por que tem um câncer nos rins? Tudo isso e muito mais a gente oferece para você no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já, viu?